Olá a todos, meu nome é Patrick, eu sou professor de Filosofia e Sociologia do curso Exatas e hoje vocês vão ver comigo algumas dicas sobre o filósofo Nietzsche. Me acompanhe, por favor. A filosofia de Nietzsche. Nietzsche é um dos grandes filósofos queridos tanto pelo PAS quanto pelo Enem e algumas das suas teorias são recorrentes serem pedidas nessas provas. A primeira delas é a sua afirmação dos instintos. Nietzsche, de alguma forma, está criticando a razão. Ele dirá que a razão é decadente. O que ele quer dizer com isso? Nietzsche vai criticar duas grandes personalidades no seu livro Crepúsculo dos Ídolos. São eles Sócrates e Cristo. Por quê, professor? Nietzsche diria o seguinte, que tanto Sócrates quanto Cristo, eles estavam preservando por uma espécie de vida supraterrena. Ou seja, a felicidade para Sócrates, ela não estava necessariamente veiculada com o mundo terreno e, consequentemente, Platão. E Cristo, a filosofia, todo o cristianismo para Nietzsche, ele é contaminado por essa moral que se baseia simplesmente na razão. O que tanto Sócrates quanto Cristo diz? Que virtude é igual a felicidade. Nietzsche, ao contrário dos dois, dirá que a razão ela deve ser eliminada, porque os instintos é que privilegia a felicidade. Então, para o Nietzsche, toda a felicidade da vida ela está baseada numa espécie de quando a gente preserva pelos instintos. Então, quando ele diz que precisamos preservar nossos instintos, ele está fazendo uma afirmação da vida. Ele está dizendo que a felicidade da vida não está no céu ou em qualquer outro lugar. A felicidade da vida está plenamente nos instintos. E aí, a gente chega no segundo item, que é o perspectivismo. O que é o perspectivismo para o Nietzsche? Ele dirá que tudo o que era absoluto na história da humanidade, de alguma forma, é uma moral ultrapassada. Então ele dirá que o perspectivismo é um jeito, é uma verdade que depende unicamente da perspectiva. Ela tem uma perspectiva muito mais individualista. Por isso, quando Nietzsche vai afirmar que Deus está morto, o que ele quer dizer com isso? É uma morte do absoluto. É uma morte de tudo aquilo que antes era considerado verdades absolutas, e Nietzsche não se interessa por verdades absolutas, porque ele dirá que a vida é incoerente, ela não segue essa ordem, não segue um padrão. E aí, Nietzsche vai fazer uma grande divisão entre o que é uma moral do escravo e o que é uma moral do senhor. A moral do escravo, Nietzsche vai relacioná-la com uma moral de rebanho. Como um rebanho age? Ele está sempre obedecendo. E Nietzsche dirá que a moral do escravo é uma moral cristã, porque para ele, o cristianismo e o cristão está sempre aceitando ordens. Ele é alguém submisso, ele é alguém ressentido. É alguém que, de alguma forma, para o Nietzsche, são pseudo-filósofos, são decadentes. Eles prezam por ações completamente irrefletidas. Então, Nietzsche dirá que um padre, por exemplo, é alguém ressentido porque ele não pode usufruir de certos prazeres que outras pessoas podem. Então, Nietzsche, de alguma forma, está criticando o cristianismo quando faz essas afirmações a respeito da moral do escravo e, em contrapartida, ele dirá que precisamos visar uma moral do Senhor. O que é essa moral do Senhor? Nietzsche associará com a ave de rapina. Ele dirá que é alguém preparado, forte, que tem um olhar que consegue alcançar mais do que a simples visão pode alcançar. Ele dirá que é uma moral superior, porque ela não se baseia numa moral decadente. Ela não é irrefletida. Ela não tem essa condição submissa que, para ele, o cristianismo prega. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Acompanhem as próximas dicas e bons estudos!